Fala galera, beleza? Nós estamos aqui começando o nosso primeiro CefaCast. Meu nome é Vitor Campos, eu estou aqui com... Vinícius e Horácio. Nós vamos começar a conversar aqui. Primeiro vamos apresentar, né? Talvez tenha alguém que não conheça vocês. Fazer um pouquinho sobre vocês, assim, bem rapidinho assim. Então Só tá bom. conhecer. Eu vou deixar o Horácio primeiro falar, porque ele tem mais autoridade que eu. Bom, meu nome é Horácio Hiroshi Kawasaki, nascido em Londrina e somos aqui um dos colaboradores aqui do Instituto Cefa, sou da Igreja Nova Aliança de Londrina e trabalho na área de áudio, e é o que a gente mais trabalha aqui. Eu sou o Vinícius, eu sou pastor na Igreja Bola de Neve, mas comecei e sou fundador do Instituto. A gente começou há em torno de 9 anos atrás, com uma visão, e onde Deus foi conectando todo o propósito comigo, Horácio e todos aqueles que hoje fazem parte daquilo que se tornou muito maior do que a gente, porque a visão nos tem por completo, na verdade. Então, estamos aqui trabalhando para cooperar com o avanço do reino. Glória a Deus. A gente vai ainda ter um podcast especificamente sobre o início de tudo que aconteceu, contar a história de vocês, como Deus foi unindo as duas visões por um mesmo propósito. Mas hoje, em específico, nós queremos conversar sobre o Somos Um, tá? E muita gente não conhece, não sabe o que acontece, não sabe o que Deus tem feito nas igrejas em que o Somos Um é levado por meio do Instituto. E então, primeiramente, para a gente abrir a nossa conversa, o que é o Somos Um? Bom, eu vou começar falando então, porque o Somos Um nasceu exatamente de uma necessidade que nós encontramos. As igrejas, elas não só desejam se capacitar, mas elas precisam caminhar em unidade. Então, diante de um diagnóstico de vários anos ministrando nas igrejas, o que nós constatamos é que boa parte dos ministérios que ali existiam para fazer toda a logística da igreja funcionar, caminhavam separado e não havia uma unidade, ou pelo menos não havia uma consciência do quanto eles deveriam fazer para que o outro também tivesse o mesmo resultado e resultado melhor. Então havia um sentimento de cada um precisa fazer bem o seu e não só sem pensar do que o quanto isso ia gerar no coletivo. E o Seminário Somos Um veio exatamente para poder marcar a realidade de uma igreja, fazer com que cada pessoa que ali está conseguisse entender todo o processo de como, desde o começo até a ponta, qual o resultado que é atingido na ação ministerial. Então, hoje, por exemplo, dentro do Ministério de Música, hoje existiam vários fatores, inclusive o Ministério de Áudio, ele tem toda a conexão com o Ministério de Louvor. É impossível eles andarem separados, apesar de cada um fazer o seu papel e ter sua função, mas eles precisam se comunicar, eles precisam se entender e precisam praticar isso juntos. Da mesma forma que nós entendemos que o ministério, em algumas igrejas existe o ministério de dança, e o ministério de dança também precisa se preparar com o repertório e ter essa conexão, mesmo na utilização do mesmo espaço, onde muitas igrejas utilizam e dividem o mesmo espaço do palco para poder levar a igreja à adoração. Então, é apenas um exemplo, mas em todas as áreas de uma igreja, assim como na parte social, assim como na parte do ministério infantil, existe uma necessidade da própria igreja entender o todo, porque se entender o todo, vai conseguir construir algo mais de forma mais clara, mais sucinta, vai conseguir simplificar o serviço ministerial. Então, dessa forma, né, Horácio? Isso mesmo. E outra coisa também que a gente tem percebido, que a pessoa, ela está lá fazendo, mas ela está fazendo conforme profissional, mas ela não entendeu o lado do sobrenatural, porque nós somos, hoje quando a gente fala em fazer a obra de Deus, bom, a gente está fazendo para fazer a obra de Deus, então é sobrenatural. Então algo sobrenatural tem que emanar do ministério, não é então só fazer um som legal, ou só tocar bem ou cantar bem, é muito mais que isso. Então o propósito, né, até o pastor Vinícius sempre fala, a gente foi criado de propósito para um propósito. O propósito que é? Testemunhar o poder de Deus, e não meu solo, não meu timbre bonito, né? Então, vai muito mais além. E a gente percebeu que algumas igrejas, ele se amoldou às maneiras que é um palco, mas não um altar. E altar está escrito na Bíblia como tem que ser, né?
Então a gente tem, na verdade, a gente está tentando restaurar a visão da maneira que Deus deu para que as igrejas em unidade possam exercer o propósito chamado de cada ministério e como um todo, como somos um, né? Que cada um fazendo a sua parte, se tornar um. Como Jesus falou, assim como meu Pai e eu somos um, que eles sejam um. Então nós voltar a ser um, né? Sim. E como que surgiu esse seminário? Foi algo que Deus trouxe? Como que veio essa ideia? Na verdade, surgiu porque a igreja nos procurou. Igrejas começaram a nos procurar, dizendo que vocês não têm algum material que possa fazer da forma como vocês têm feito hoje dentro da própria instituição. Porque o Cefa, ele nada mais é do que um local onde pessoas se conectaram por um propósito. Nós temos o nosso jargão aqui, que nós fomos unidos por uma visão e movemos por um propósito, movidos por um propósito. O que é? Nós sabemos que temos uma visão que é preparar e capacitar pessoas. Nós somos unidos por essa visão, mas nós temos um propósito. E qual que é o propósito? Ser suporte à igreja local e ser um apoio a tanto lideranças, a pastores, até mesmo líderes de ministério e aquelas pessoas que estão se descobrindo no chamado. Porque quando nós fomos procurados, foi uma necessidade. Então, um ministro de louvor chegou até nós, né, Horácio? Falou, olha, eu tenho dificuldade de formar uma equipe. Toda vez que nós formamos, essa equipe não consegue dar sequência. Ela, quando parece que chega à maturidade, na verdade, ela se dissolve, porque ela deseja servir fora de Jerusalém, quer ir para a Judéia, Samaria, aos confins, só que sem deixar toda uma estrutura, que a gente fala que é deixar o legado realmente para que a igreja não fique sem ter esse apoio necessário. Então, eu acredito que o Somos Um veio exatamente inicialmente como para atender uma necessidade. O pastor precisava, preciso de capacitação. Nossa equipe de áudio não sabe mexer, não sabe operar. O nosso ministério de louvor não anda em acordo. Eles não conseguem desenvolver tecnicamente e não conseguem entender o zelo e o temor que tem que carregar esse ministério de adoração. Da mesma forma, em outras áreas, nós temos que pessoas nos pedem, fala um pouco a respeito de uma vida de intercessão, de busca. Outras não entendem a respeito dos dons do Espírito, né, Horácio? Então, a gente começou a trazer um aperfeiçoamento. Eu imagino que o pastor, ele é um clínico geral. Ele é aquela pessoa que está o tempo todo focada em resolver inúmeras demandas. Por mais que o pastor, a gente brinca, né, fala que santo de casa não faz milagre, mas isso está baseado em uma parte na palavra, né? A Bíblia fala que Jesus não conseguiu desenvolver-se ou curar tantas pessoas porque ali havia o espírito de familiaridade. E eu acredito que muitas vezes, quando nós chegamos, as pessoas entendem que aquilo que nós carregamos chegamos para preparar e capacitar, porque nós já damos muito fruto há muito tempo nesse sentido. Os ministérios consolidados, por onde nós passamos, são pessoas que são transformadas e o próprio ministério passa a evoluir, passa a crescer, sem ser um peso para o próprio pastor, para a própria liderança. O Horácio, meu Deus, tem inúmeros testemunhos, né, Horácio, de quando vai ministrar, às vezes, num seminário, o resultado, tudo isso que proporciona para a própria igreja, né? É que tem muitas pessoas, ele foca no resultado e não no relacionamento. Então é importante uma pessoa quando que Jesus, né, sempre ele ministrava em cima do relacionamento. Então eu creio assim que uma das partes fortes de um ministério é o relacionamento, né? Na época que eu fiquei como líder de áudio na Nova Aliança, a parte muito legal é que a gente era uma família. E a gente é uma família até hoje, né? Tem muitos deles até brincam, me chama de pai até hoje, mas é pai ministerial. Mas o que quer dizer isso? Eu acho assim que a parte mais importante é que você primeiro dê frutos em Jerusalém, né? Na sua igreja, entender o que é honra, entender o que é paternidade. Então, assim, parte disso do que está acontecendo, ou grande parte disso, porque alguém acreditou em você. Uma liderança acreditou em você, né? Eu creio assim, que um dia quando o pastor Davi nos enviou, a gente entendeu que a gente é flecha enviada por alguma autoridade que foi e foi um pai para você. Então, assim, inclusive o pastor falou que em alguns lugares que a gente fosse,
a gente ia ser convidado para morar naquela cidade e tudo mais. Mas quando você tem um pai, você não vai querer um padrasto. Você sempre vai querer ficar com o pai. Então, assim, é uma alegria a gente poder estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, porque um dia a gente teve pais, né? E hoje esse pai nos lançou. Então, assim, o Somos Um, quando a gente compartilha isso. O princípio da honra, o princípio de primeiro ser frutífero onde você está plantado, o princípio do relacionamento, né? Então, coisas básicas que eles pegam, eles focam no resultado e quebra relacionamento, quebra o respeito, quebra a honra. E assim vai. Então, assim, quando a gente chega e fala assim, gente, é menos. É se esvaziar. Se você não se esvaziar, né? Porque tem gente que chega lá, a sua excelência nem sempre é bênção. O cara chega como o melhor baterista, ele já é desconforto para os bateristas mais fracos. E eu chego lá como técnico de áudio. Não, às vezes um cara que é mais novo vai se sentir avaliado na mixagem, alguma coisa. Então, quando a gente se esvazia, a gente chega, consegue falar na linguagem mais simples, é o que Jesus fez, né? Ele se esvaziou. Então, Somos Um, o que é? É uma maneira de a gente lembrar as pessoas que ele tem que se esvaziar, lembrar das pessoas que tem que ser em relacionamento e não em resultado. Resultado vem depois do relacionamento e não antes. E tem gente que quebra o relacionamento porque quer resultado apenas. É verdade. E é interessante falar que o resultado não gera relacionamento, mas relacionamento gera resultado. Exatamente. Então, Jesus, ele poderia pedir para o Pai em João 17, Senhor, que eles deem muito resultado, que eles façam muitos milagres, sinais e prodígios. Só que o pedido de Jesus foi que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Às vezes até a nossa oração, né? Ah, Deus, me usa para que haja tantas conversões, me usa para não sei o quê, sempre focando no resultado. Que multiplique a célula, que faz isso aqui. E boa parte das pessoas que querem uma resposta sobre qual é o meu propósito. A gente sempre falou isso entre a gente, isso está descrito entre aquilo que a gente está ministrando entre as pessoas, dizendo o seguinte, que a vocação ela é individual, ela parte do individual, mas o propósito parte do coletivo. Então, você olha para algumas pessoas que estão conseguindo realizar e entender o seu propósito, ela sempre está ligada com mais pessoas que estão caminhando numa mesma direção. Agora, a vocação é o teu design, é aquilo que dentro do corpo você é uma engrenagem, você é uma célula, você é ali dentro do corpo que precisa suprir e realmente fazer as coisas acontecerem, e com o seu jeito, com a sua forma. Mas o propósito é o quê? É a edificação do corpo. Tem cinco ministérios em Efésios 4, fala sobre os 5 ministérios que serviam para quê? Para a edificação do corpo. Então, eu não entendo que um não precise do outro. Pelo contrário, o apóstolo não é melhor que o mestre não é melhor que o pastor não é melhor que o evangelista e o evangelista não é melhor que o profeta. Então, entre essas 5 características, vamos dizer que são 5 maneiras de se mover dentro do ministério, dentro do reino, ela precisa numa igreja estar baseada nesses 5 ministérios, nessas 5 fontes, 5 formas de se mover. Então, eu acredito que a igreja, quando entende isso, uma pessoa quando entende, ela encontra o seu propósito. Eu encontrei o meu propósito quando eu estava agindo coletivamente dentro da igreja local. Quando eu entendi que eu não precisava afirmar o meu chamado, o meu ministério, mas eu precisava cooperar com o todo. Eu precisava ver qual a necessidade da pessoa ao meu lado e poder ser uma fonte de ferramenta na vida dela, de fonte de vida na vida dela, e ser uma ferramenta. E uma coisa que a gente sempre fala também é que o instrumento não é aquilo que a gente toca. O instrumento somos nós, usados por Deus para tocar na vida de alguém. Então, nós que somos os instrumentos. Então, a nossa maior alegria não é tocar, no meu caso, eu sou tecladista, né? Sou cantor e prego, mas a minha maior alegria não é ser usado nas minhas habilidades. A minha maior alegria é ser, apesar das minhas incapacidades, ser usado por Deus para tocar e transformar a vida das pessoas. Então, é um recurso que nós temos hoje, o próprio Instituto nasceu com essa premissa, mas o Somos Um hoje tem sido aquilo que nos leva, aquilo que nos move, e ver uma igreja sendo transformada. E inúmeros testemunhos. O Horácio viaja o Brasil inteiro. Eu estou mais ligado à igreja local e agora tenho viajado muito, podendo tocar a vida de outros pastores e outras igrejas,
mas em todos nós temos visto uma mudança do antes e o depois. São sinais, aquilo que Deus opera. Inclusive, a gente lembra todos os músicos, adoradores, que eles podem curar em nome de Jesus, eles podem profetizar. Que acho que ficou nos antigos lá, né? Era para aquela época, hoje não acontece mais, hoje não se move mais. Eu até creio, não, Deus se move, mas também não quer acessar, porque acho que não é para ele. Verdade. Não, o outro irmão lá se move, né, Horácio? Mas o Horácio tem muito testemunho. Conta aí, Mas Horácio. assim, uma coisa que foi chave, talvez, primeiro tem que acontecer em você a mudança, né? Então, eu não sei se você percebeu, eu sou japonês, né? E eu era extremamente perfeccionista, né? E aí o perfeccionismo e a excelência têm o mesmo objetivo, fazer bem feito, mas tem raízes diferentes, né? O perfeccionista tem a raiz na pessoa, ele quer mostrar que sabe fazer bem. A excelência não, quer mostrar que Deus faz bem. Então, assim, é fazer o sobrenatural. Então, quando algumas coisas a gente faz, por exemplo, eu e o Alexandre vai fazer evento e tal, e os caras falam, como é que vocês conseguem tirar esse som com esse equipamento tão simples? Porque a gente não baseia no natural, a gente baseia no sobrenatural. Então, assim, a gente teve N testemunhos só de mudar a caixa de lugar e mudar totalmente o ambiente da igreja. Isso é uma capacidade humana? Claro que não, é poder de Deus. Então, assim, uma pessoa igual o apóstolo Paulo, que tinha um currículo bem elevado para a época, e ele falar, a minha pregação não consiste na minha sabedoria humana, mas no poder de Deus, eu acho que essa é a chave que o Somos Um leva, de a pessoa entender primeiro, a identidade ministerial, ser sobrenatural o que você faz. Não consiste na sua sabedoria natural, humana, mas no poder de Deus. Então, quando a gente ativa o lado sobrenatural, aí a estação muda. Por quê? Porque agora o poder de Deus manifesta através de um solo de um baixo, né? De uma solo da guitarra, de um solo de um baterista. Aí uma vez nós tivemos uma experiência, o cara falou assim, o que aconteceu que quando o baterista começou a tocar e todo mundo começou a cair? Porque Deus deu um solo de guerra para o filho dele e quebrou fortalezas, simples assim. Mas o que aconteceu então? Então, aí a chave, não é eu que faço. Porque antigamente eu fazia, trabalhava para Deus. Mas um dia Deus me chamou para não parar de trabalhar para Deus, agora trabalhar com Deus. Então, Deus faz e eu opero. Então, quem toca a bateria é Deus. Quem opera é você. Quem mixa o som é Deus. Quem opera o som é o Horácio. Entendeu? Quando entendemos essa chave, aí a gente entende agora que algo mudou. Ou seja, somos um em isso. Você deixar de só basear na sua sabedoria humana, na sua faculdade, nos seus cursos, e começar também, né, abrir e deixar o Espírito Santo trabalhar através de você. Aí muda tudo. Aí através do relacionamento, através da honra, né? Eu lembro de uma frase que o pastor Davi sempre falava assim, que para mim, né, que o meu ministério só ia ser aprovado se eu capacitasse alguém, um discípulo, e gerasse esse discípulo, se ele fosse capacitado, gerar outro. E quando o outro vingasse, o nosso ministério ia ser aprovado. Aí a gente vê pessoas que ele é um excelente músico e tal, mas não gera ninguém e quer tocar nas outras igrejas. Entendeu? Deus nos criou para multiplicar, né? Para gerar, para... Gerar filho não é ensinar o que você faz. Gerar filho é deixar uma parte de você nele. Uau. E a pessoa olhar... né? Eu lembro sempre assim, quando a gente olhava para o pastor Briga Márcia, a gente fala assim, é formado conforme a espécie. Aí, como assim? Quem formou? Pastor Luiz, pastora Pedrinha. Você olhava, eles agindo, você olhava pastor, né? Então, assim, olhar isso é igual a pastora Cidinha falou uma vez, né? Quando no Somos Um, quando eu passei o bastão para a liderança do Lucas, e o Lucas falou, deixa a gente fazer. Eu falei, claro, vocês vão fazer, porque o Espírito Santo usa a vida de vocês. E quando começou a acontecer coisas maravilhosas no Geração Livre, a pastora Cidinha mandou uma mensagem para mim, falou assim, eu vi você operando em tudo através dos seus discípulos. Então, você deixou parte de você. Então, não é o que... legado não é ensinar o que eu faço. Legado é você conectar a pessoa ao mesmo chamado e propósito de Deus de Deus. E o Somos Um é isso. Assim, instigar a pessoa a conectar o mesmo propósito chamado. Por isso que as igrejas têm problema, porque ele não consegue gerar uma geração para frente. Porque só faz o quê? O lado da função, mas não dá o propósito.
E desde quando tá o Somos Um? Uns 8 anos, né, Horácio? Uns 8 anos. 8 anos. Uns 8 anos. E só dando sequência que o Horácio está falando, é exatamente porque você consegue só gerar pessoas à sua imagem. Então, quando a tua imagem não é tratada, quando você não entende que você carrega uma identidade, e eu falo da identidade de forma não subjetiva, eu falo realmente na forma, porque nossos filhos aprendem os nossos trejeitos, nossos filhos aprendem a nossa entonação vocal, nossos filhos conseguem ser resolutos da forma como nós resolvemos. É incrível como a maneira como ele procura resolver as coisas tem muito parecido com a gente. Então, fica olhando a maneira como a gente faz para poder reproduzir. Então, a nossa maior preocupação é poder deixar nessas pessoas a imagem de ser como Jesus. Jesus falou, eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Então, eu quero só... Jesus sabia que ele era filho. Então, ele só poderia fazer alguma coisa porque um dia ele viu o Pai fazer. É impossível ensinar alguém a chegar a lugar onde você nunca chegou. Verdade. Você nunca vai conseguir apontar simplesmente o caminho se você não tem experimentado esse caminho. Então, por isso que a palavra diz, né? Ensina o teu filho no caminho. Então, no caminho é porque você tem que estar nele. Exato. Tem que estar vivendo nesse sentido. Agora, no ministério, a gente sabe, quer ter um ministério produtivo, quer ser eficiente, quer ter resultados, então saiba quem você é, tenha relacionamento com Deus e com as pessoas à sua volta. Entenda a necessidade do corpo. Então, se você conseguir, dentro daquilo que Deus te pede para suprir a demanda, a necessidade do corpo, se você vai varrer, se você vai ter que cuidar das crianças, se você vai ter que entrar no ministério de recepção, sei lá, de boas-vindas, não importa, é o que o corpo precisa, então seja excelente, mas faça porque você faz para Deus. Até falei na live de sábado passado, né, na primeira live que a gente começou sábado de manhã, eu comentei a respeito disso, inclusive, e dei o exemplo de uma mesa de madeira. Como você aplica o valor sobre uma mesa de madeira, de acordo com a sua origem. Se aquela mesa ela é robusta, maciça, se ela é forte, resistente, o que vai conotar o potencial dela e o valor dela é a origem de onde ela veio. Da mesma forma, aquela mesa vazia, fraca, que é bamba, que tem um baixo valor, justamente porque a origem dela é fraca, não é resistente. Então, se nós viemos, a nossa origem é do próprio Deus, a nossa matéria-prima veio dele, nós nascemos dele, a partir dele, então nós podemos, e o potencial que há dentro de nós é de acordo com a nossa origem, de onde nós estamos. Né? Então, da mesma forma, se a gente está em Cristo Jesus, se ele está dentro de nós, se nós viemos dele e acessamos tudo isso, então a gente vai usufruir desse potencial que dá dentro de nós, porque é justamente a nossa essência. Aquilo que nós fazemos é a essência de onde nós viemos, daquilo que nós fomos ensinados, daquilo que nós aprendemos. E dentro disso que a gente está conversando, vocês já foram para vários lugares, né? O Somos Um, várias denominações, cidades, estados. Quais foram os lugares que vocês já estiveram dentro do Brasil e essa grande variedade de denominações? Porque às vezes a gente fala do sobrenatural, do que Deus faz e tal, às vezes fica na mente das pessoas, então é só em um lugar avivado que vai. Não. Como que é? O Horácio vai em mais locais, até mais igrejas que eu. Vai lá, Horácio, conta aí. Sim, aonde a gente foi, eles chamam a gente por causa... Assim, a porta de entrada, que às vezes você vai em certos lugares, é porque você tem uma habilidade, uma capacidade que Deus te deu natural, que você desenvolveu também. Então, né? Então, a primeira coisa, assim, quando você entende um chamado de propósito, a primeira coisa que a gente tem que saber, Deus tem um chamado de propósito, mas eu estou me capacitando para o meu chamado de propósito? Porque assim, a unção é importante, mas a capacitação também. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai para fora, é porque você tem algo que a pessoa, né, que você carrega, que para ela é interessante ou é importante, correto? Sim. Então, assim, quando a gente vai para fora, eles chamam porque eu tenho habilidade na área de áudio. Esse ano vai fazer 46 anos que eu sou técnico de áudio. Então, assim,
Já passei, então eles me chamam porque vai fazer consultoria, projeto, instalação, treinamento, alguma coisa. Mas quando chega lá, eles percebem que você carrega algo diferente. Então, na verdade, assim, para nós que sabemos o propósito, nós não vamos lá por causa do som, nós vamos lá para ativar as pessoas. Esse é o propósito, né? Já teve situação de gente estar sentado soldando um cabo e tinha 6, 7 pessoas sentadas só ouvindo para receber. Então, e depois a pastora falou assim que aquele momento que você teve com meus meninos lá foi tão precioso que mudou a estação da igreja. Então a gente sabe disso. Mas aí a gente já foi em quantas cidades e estado, né? Foi para um monte de estado, né? Desde Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Já foi para Porto Velho, Rondônia, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Brasília, Goiânia, né? Curitiba, e aí vai, né? Denominação variada também. Então, e variadas denominações, desde assembleano, Bola de Neve, Batista, Presbiteriana Renovada, né? Nova Aliança e Deus Vivo, e aí vai. Então, Se algum pastor às vezes estiver receoso com relação a questão de, às vezes até a questão teológica, às vezes de visão, eu penso de uma forma diferente, será que eles vão falar e gerar confusão lá para o meu povo? Então, antigamente eu acho que isso era problema, mas hoje tem um tal de YouTube, sabe? Então isso aí não existe mais, né? Semana que vem eu vou, pelo 8º ano, ajudar no som do Congresso de Pastor do Brasil para Cristo, né? Que vai ser lá em Guaratuba, já é o 8º ano que eu vou lá servir eles. Outra coisa, a gente não vive por recompensa, a gente vive por propósito. Faz 8 anos que estou indo lá servir, fico uma semana lá ofertando. Por quê? Porque a gente entende o nosso propósito chamado. Porque antes de a gente servir eles, os congressos eram de um jeito. Depois que a gente começou a servir eles, perceberam, você carrega algo diferente. E isso ativa as pessoas. Então, assim, esse manto profético que foi derramado através dos nossos pastores, de alguns profetas que passaram aqui no Instituto também, isso que nos deu a chave para levar para outros lugares, né? Esse, por exemplo, que o pastor Vinícius vai agora ministrar lá, acho que é na Páscoa que você vai, né? Em Joinville. Como é que foi a ponte para ir lá? Na verdade, o cara viu o Drops lá no YouTube, e aí uma pessoa queria conhecer como é que era a estrutura da Nova Aliança, e num churrasco o cara falou, você é de Londrina, conhece o pessoal lá do Drops? Eu conheço o Horácio lá, que é do Ministério de Áudio. Aí o cara fez a ponte com a gente, e aí eu fui para lá, só para fazer um projeto acústico, projeto não sei o quê. E Deus chegou lá, teve uma reunião com pastores, ele pediu para falar um pouco sobre o nosso trabalho, eu falei sobre o Instituto e falei sobre o Somos Um, pronto. Mudou tudo. Tanto é que o pastor Júnior fala, né, que a estação deles que eles estão experimentando hoje mudou a chave. Né? Isso já aconteceu com o pastor Tassiano, pastor Jurandir do Deus Vivo, já apareceu em várias igrejas, a gente passou, né, que o Somos Um foi o divisor de águas para o grupo de adoração, e nessa ativação do Ministério de Adoração mudou a estação da igreja. O Horácio, da mesma maneira, quando ministra sobre lealdade, sobre honra, sobre realmente estar disposto a cuidar e ser cuidado ali pelos líderes, meu Deus, coração de cada um que está ali se entrega à sua liderança, passa a respeitar e honrar os líderes da igreja local, porque, querendo ou não, foi eles que o geraram. A gente brinca que nós somos tios, somos lá, ministramos, mas quem está ali alimentando diariamente não é ninguém da internet, é o pastor local, são os líderes de célula, né, de ministério, né, Horácio? Então, não há nem problema em conflito teológico, porque o que nós levamos é uma essência muito básica e simples, elementar, princípio de unidade. Você perguntar, o Somos Um fala sobre o quê? Fala sobre unidade. Uma maneira de caminhar e desenvolver o ministério de forma conjunta, sendo um, na ação, no falar, no pensar, com um objetivo, com um propósito unificado. E a gente tem sentido muito pouco esse tipo de problema hoje, né? Tanto é que a gente... qual é a possibilidade de alguém da Assembleia chamar alguém da Bola de Neve ou da Nova Aliança para ir lá abrir o altar para compartilhar? Às vezes pessoas de fora falam, é muito difícil, mas hoje aqui em Londrina, pelo menos, a gente não tem experimentado mais isso, né? A gente
como a gente começou a quebrar, às vezes, um pouco as muralhas? Servindo, né? Então, antigamente, a porta que a turma usava para conectar a igreja era entre os pastores. Depois começou sobre intercâmbio de ministério, louvor, teatro, dança, né? E hoje Deus está usando aonde para conectar a igreja? A técnica. A gente tem vários pastores que, quando eles me deram o telefone do técnico de som dele, hoje a gente vai pescar com esses caras. A gente faz churrasco junto. Então, o que é? Relacionamento. E esse relacionamento, por exemplo, se alguma igreja me chama e eu vou lá e sirvo ele na parte técnica, ele fica com uma dívida de honra por quem me enviou. A Nova Aliança. E, às vezes, o pessoal do Bola vai me ajudar, a pessoa fica com dívida com a Bola de Neve, e assim vai. Então, o que a gente está fazendo? Nós montamos uma equipe aqui, no CEFA, de vários técnicos de várias igrejas, que hoje eles não falam que é da Assembleia, que é da Deus Vivo, que é o Brasil para Cristo. Eles falam que ele é do CEFA. Porque ele já se considera da família CEFA. Tanto é que eles vão para fora, o Isaac é um deles, da Assembleia de Deus, mas o que ele fala do CEFA lá fora, e fala igualzinho eu falo. E é aquele negócio do conforme a espécie. É impressionante. Então, assim, né, o Xande também, quantas pessoas, quando ele vai, ele fala sobre propósito, chamado, fala sobre zelo no altar. Então, assim, isso por quê? Porque entendeu que é muito mais do que recompensa, é propósito. E você mesmo comentou agora há pouco com a gente aqui, o pessoal não sabe o nível de sacrifício que você teve que fazer para chegar onde você está. De abrir mão de quantos sonhos de Deus, sonhos materiais e profissionais para fazer o sonho de Deus. Não é verdade? Então, a gente tem N testemunho na nossa igreja, do pastor Davi, que é um engenheiro de mecânico e abriu mão para fazer a obra de Deus. O pastor Curtinho, que era gerente do banco e agora fez a obra de Deus. O pastor Herbert, que é arquiteto e foi fazer a obra de Deus, e abriu mão, né, do trabalho profissional para fazer a obra de Deus. Então, assim, a gente vê o pastor Vini também, que trabalhava de representante comercial, ganhava bem, né? E quando Deus falou assim, ele viajando, falou, como é que foi que Deus falou para você mesmo? Arruma a tua casa, deixa tudo, porque eu te chamo. Simples assim, entendeu? Deixa o curso, deixa a faculdade, deixa tudo. Na verdade, que homem não chama homem, quem nos chama é Deus. Então, quando Deus nos chama, é o próprio Criador liberando algo sobre nós, sobre o start, o momento. É engraçado porque Jesus disse para Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Jesus já sabia qual que era a natureza dele, o que ele sabia, o design dele. Então, o que você faz com peixe, eu vou fazer você fazer com gente. Então, é engraçado que quando ele precisou pagar os tributos, Jesus olhou para Pedro e falou, o que você sabe fazer? Pescar. Então, vai pescar. Pega um peixe. Não faz pesca de rede que nem se faz, não. Pesca com anzol mesmo. Porque antigamente você pescava com rede e era do seu jeito, da sua força. Deixa eu te ensinar. Pesca com anzol, que um peixinho vai ter recurso suficiente para pagar, não só para mim, mas para você. É um Deus que supre tanto para a sua casa quanto para o ministério. Então, o que nós temos visto hoje é um Deus suprindo em tudo, tanto para aquilo que tem a ver com a nossa vida pessoal, mas também como tem a ver para o ministério. Deus nunca fez nada sem olhar para nós, entendemos quais são os limites nossos. Deus sempre olha e sabe, Ele é o Criador. Somente o Criador sabe o que nós, criaturas, podemos desenvolver. Então, hoje, como filho, Ele como pai, Ele sabe muito mais. Então, Somos Um nasceu nesse intuito, de tornar ser uma ponte e uma ferramenta de conexão para dentro da igreja local. Né, Horácio? E restaurando a honra e a autoridade local. Né? Já teve lugares de a gente ir e Deus mostrar que o pastor local, as pessoas que eram lideradas, tinham minado a autoridade dele. E Deus nos usou Somos Um para restaurar essa autoridade local. E assim, a igreja voou, cara. Então, assim, mudou toda a realidade. Então, eu acho que, assim, o Somos Um nasceu exatamente assim no coração de Deus, exatamente para esse propósito, sabe? De trabalhar a equipe como
um todo e disso fazer o quê? Conectar pessoas no mesmo propósito chamado, trabalhando pelo princípio da honra, pelo princípio da, né, de reconhecer quem Deus colocou, né, que o óleo entra pela cabeça, passa pela barba e vai até os pés. E o que representa a barba na cultura do judeu? A honra. Então o óleo é derramado para a igreja, mas se não passar pela honra, não chega no resto do corpo. E aí, se quebrar a honra, quebra a unção na igreja. Né? E todos esses lugares que vocês têm ido nas igrejas, o que vocês mais sentem de necessidade, de carência, deficiência dos ministérios? Porque as igrejas são variadas, né? Então, de modo geral, assim, que normalmente as igrejas mais precisam quando Somos Um está lá, quando o servo precisa estar lá. Eu creio assim, de entender quem ele é. O pastor Vinícius sempre fala, se você não entender quem você é, você não sabe o que você pode fazer. Né? Então, assim, quando é restaurada a identidade ministerial, por exemplo, o técnico de áudio, tem igreja que não vê o técnico de áudio como um ministério, ele vê como um trabalho profissional, como um eletricista. Ele contrata uma pessoa para fazer o som. E eu já fui em igreja que o técnico de som nem evangélico, nem crente não era. Entendeu? E o cara era pago e tal. Naturalmente falando, é o cara que deu menos problema do que os irmãos que pegavam no som. Então, tecnicamente falando, para a igreja foi confortável, mas ele percebeu um detalhezinho, né? Porque assim como na hora do sacrifício, quando o Abraão foi levar o filho dele, Isaac perguntou, pai, eu estou vendo lenha pro fogo, estou vendo cutelo pro sacrifício, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão falou, Deus proverá. Às vezes a gente vai numa igreja, você vê até o fogo no som, no louvor. Você vê até o sacrifício sendo feito. Mas você não sente a presença do cordeiro. Então, quando a gente vai e fala a parte mais que a gente tem percebida da carência na igreja, é a presença do cordeiro. Às vezes você tem um som bonito. Que está funcionando. Isso. Então o cara tem tecnicamente, musicalmente falando. O músico está tocando bem, o vocal está cantando bem, a dança está ministrando bem, o som está super legal. Mas cadê o cordeiro? Entendeu? Então a hora que o Somos Um, a gente vai e a gente fala, querido, isso aqui não é palco, é altar. Né? Isso aqui não é para estrela, é para adoradores. E esse aqui é um lugar de sacrifício. Não é para receber, é para ofertar. E eu não sou chamado porque eu sou apenas um técnico de som ou músico, mas eu sou chamado porque eu sou filho, então restauro a tua identidade de filho e a entender que o filho não carrega só a capacidade natural, carrega o sobrenatural. E se seu som não emana o poder de Deus, se a sua música não emana, se o seu solo não emana nada de Deus, é você que é o foco. Então, assim, aí volta naquilo que eu falei no começo, né? Perfeccionismo ou excelência? O cara quer ser perfeccionista. Aí está nele. Mas quando a gente vai buscar excelência, você se esvazia. Para a excelência vir dele, a capacitação dele vir dele. E aí você vai vendo que Deus vai fazendo coisas que você nunca viu na vida. Porque vem dele. Então, assim, aonde que tem sido os maiores problemas na igreja? O relacionamento entre o técnico e o músico. Porque o músico quer do jeito, o técnico é do outro. Aí, tipo assim, eu sempre compartilho isso. Quando construída a Torre de Babel, a palavra fala assim, que será, pois, impossível para eles? Porque eles agora estão em unidade e tinha poder. Deus fez o quê? Confundir a linguagem. O diabo copia. Hoje você vai na igreja, o louvor do jovem fala uma linguagem. O louvor de casal fala outra. O louvor de igreja fala outra. Não é assim? Aí o músico fala uma linguagem, o técnico de som fala outra e o líder fala outro. Se aquilo não voltar a ser pode ter um som legal pra caramba, mas não tem o cordeiro. Não tem unidade. Um dia eu ouvi um ministro dizer que aqueles que estão ali no altar adorando, eles não podem se tornar um motivo pelo qual as pessoas fiquem olhando. Por quê? Assim como num casamento, a música, quando é tocada, o violinista ele não vai tocar para chamar atenção para si. Porque o que o músico tem que fazer é que todo mundo, na hora que entra o noivo e a noiva,
e eles estão dançando ali, o foco seja o casal. Então, os músicos, pouco importa o quanto eles vão brilhar. Nós não estamos ali para brilhar, até porque todos nós, de certa forma, somos como estrelas errantes, olhando lá para Judas. Porque uma hora o brilho acaba. Uma hora você não se torna tão relevante assim, porque o sol da justiça é o único que não para de brilhar. Então, quando você está tocando no altar e você consegue entender que não tem a ver com você, tem a ver com levar uma igreja a ter uma dança com o noivo, aquele momento, aquele encontro faz com que sinais, milagres, maravilhas aconteçam. E o próprio Jesus está presente para se relacionar com a noiva. Então, um dia eu encontrei um profeta, lá no passado, uns 9 anos atrás, ele me disse o seguinte, ele me colocou na minha mão um graveto, e ele pegou na outra ponta, ele tentou fazer com um pedaço de ferro, na verdade me deu um pedaço de ferro e pegou um graveto. E ele ficou forçando e falando assim, você está sentindo alguma mudança? Eu falei, não estou sentindo nada. Mas não, ele começou a esfregar o pedaço de pau com mais força. Ele falou assim, você está sentindo alguma coisa aí mudar? Uma barra de ferro. Eu numa ponta, ele na outra. Só que aí de repente ele pega e bota fogo no graveto. E começa a incendiar, e começa a colocar fogo na barra de ferro. Eu falei, agora eu estou sentindo. Ele disse assim, um profeta olhou para mim, eu nunca mais o vi. Assim diz o Senhor, quando você estiver em chamas, toda a igreja queimará. Então, ele falou, isso é para o teu ministério, isso é para você carregar, isso é para você entender que o próprio John Wesley disse, né? Eu me boto em chamas para que o povo me veja queimar. Então, quando você está queimando de amor por Jesus, quando a tua entrega é total, você não precisa se esforçar. É simplesmente o derramar do Espírito promove mudança no meio. É cura, sinal, é maravilha, porque ali não tem a ver com você, né? Que nem diz a música, tem tudo a ver com Ele. Então, a gente tem feito, literalmente, fazer com que as pessoas, por meio do seminário, passem a honrar a liderança da casa, entender a necessidade de se fazer parte de um corpo, entender o que é e quem é cada um, qual o papel necessário de cada um desenvolver, a importância de cada um dentro do todo, dentro do corpo, e principalmente para quem nós fazemos, para Jesus. Então, o alvo é Ele, é simplesmente para Ele. E aí, quando Ele se agrada do momento de unidade, Ele vem, né, Horácio? Aí é cura, sinais, meu Deus. Até isso é até outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Tem algum lugar em específico quando vocês foram lá e foi tão impactante que vocês não conseguem esquecer desse dia? Aí tem muitos lugares. Somos um, tipo assim, esse Somos Um foi o dia que o céu desceu. Isso é difícil, porque todos Somos Um foi sobrenatural, foi marcante, foi assim que a gente carrega assim. Puxa, a palavra assim, acho que a Angélica usou essa palavra. A oportunidade Deus te deu para você ser o canal dele para algo sobrenatural acontecer, né? Então, assim, porque cada ano a estação muda. Essa semana, o que aconteceu lá que você foi em Cornélio? Lá? Não foi nem Somos Um, mas o que você carrega já deu um gatilho para o pastor. Eu falei, eu quero não Somos Um. Fui ministrar uma equipe de novos líderes de célula e eu disse exatamente sobre isso, porque ninguém vai começar um ministério para que ele seja o centro. Ele vai desenvolver a sua liderança porque ele quer dar o foco a Jesus. Vai forçar as pessoas cada dia mais, com jeito, com amor, principalmente inspirando a seguir a Jesus. Falei, uma das condições para um avivamento, e o que precede o avivamento, são os sinais. A palavra fala que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês curarão pessoas e tal. E naquele momento, dentro de mim, eu tive uma palavra de conhecimento. E veio, na verdade, um discernimento no espírito. Deus me mostrou uma pessoa que estava triste em razão de uma enfermidade. A pessoa tinha uma doença incurável e que, em decorrência disso, ela tinha a coluna dela travada. Salvo o engano, a doença dela era lúpus. Eu acredito que sim, era lúpus.
E eu falei para ela, olha, nós não temos como constatar a cura de lúpus, mas apesar disso, nós sabemos que o que causou, se Jesus curar, então esse problema na coluna, nós cremos que o Senhor está curando você dessa lúpus. E lúpus é uma doença que não tem cura. Então, de repente, nós oramos, colocamos as mãos sobre ela, orei. Uma senhora que não conseguia nem dobrar um pouco a sua coluna, ela conseguiu tocar as duas mãos no chão. A igreja, aquele ambiente se encheu de fé. E aí logo fui desafiado, eu me senti um pouco Jesus nesse momento, porque uma mãe viu o milagre acontecendo na hora, ela pegou na hora a criança de 4 meses, uma criança de 4 meses disse, pastor, minha filha tive problema na gravidez e ela nasceu com 10 centímetros a menos de perna. E eu constatei, olhei... Uma perna com outra. Olhei uma perna com a outra e havia 10 centímetros, em torno de 10 centímetros de tamanho a menos. E eu simplesmente olhei para aquela criança, ela sorriu para mim, parecia que ela estava vendo Jesus, e eu falei para ela, foi para que a glória de Deus se manifestasse em você. E aquilo que Deus vai fazer por meio da sua vida vai ser um sinal para que todos creiam que o Senhor está no meio de vocês. Eu abracei aquela criança e simplesmente falei, Jesus, faz de novo. O Senhor fez uma vez e o Senhor continua fazendo. E entreguei a criança nos braços da mãe. Imediatamente, o pai começou a chorar em prantos porque ele viu a olho nu a perna da filha dele crescendo. Então, tem um vídeo da perna, o que era antes, como é depois. A criança e toda a igreja naquele momento experimentou. Para nós também, que somos ministros, instrumentos, como nós nos sentimos? Felizes por ver o que Deus está fazendo. Não porque nós estamos, mas é porque a gente sabe como Deus opera, onde existe um ambiente de unidade e conexão. Então, se você me perguntar por que muitas vezes os sinais e milagres cessam? Porque há muita confusão, há muita divisão. E onde a unidade, o Espírito Santo está. E onde o Espírito Santo está, a liberdade para a cura, a liberdade para a transformação, a liberdade para a restauração. E o corpo todo restaurado, né? Porque os sinais, meu Deus, a Bíblia diz que Pedro caminhava e a sombra dele curava. As vestes de Paulo um dia foram usadas para trazer cura a alguma pessoa. Meu Deus, Jesus caminhava e uma pessoa que tocou no manto, a Bíblia fala que saiu virtude. Por quê? Porque você consegue transmitir para as pessoas que realmente desejam aquilo que você carrega. E a gente sabe como, da mesma forma como Jesus era, assim nós somos. Farão obras ainda maiores. E o que eu sinto na questão da obra ser maior, Horácio e Vitor? Eu sinto que, principalmente para hoje, se os profetas conseguissem viver o tempo que nós estamos vivendo da visitação, onde a pregação do Evangelho, principalmente no Brasil, tem tanta liberdade para falar de Jesus. Hoje, igreja tem em todo lugar, tem muitas igrejas, não dá para se contar a quantidade de igreja que existe. Algumas, infelizmente, se foi fruto de divisão, mas boa parte disso eu vejo uma forma de Deus agindo também, mesmo na onde foi o erro inicial. Sabe por quê? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E eu vejo um Deus restaurando mesmo quando a origem não foi boa, mas um Deus restaura o final. Por isso que é melhor o fim do que o começo. Muitas retornaram, foram... Né? Quantos pastores nós vimos que a igreja cresceu e nasceu por meio de divisão, e de repente ele, depois de uma ministração, voltou aos pastores a qual eles vieram, pediram perdão, se restauraram, e as igrejas hoje caminham juntas porque entenderam o que é viver em unidade. Então, Somos Um é isso. Somos Um é falar sobre reino de Deus. Não tem parede, né, Horácio? E a parte mais interessante não é nós fazendo sinais e maravilhas. A parte mais legal é que depois do Somos Um, eles buscar acertar, ajustar o coração, né? Com o noivo e voltar a ser um, porque assim, a unidade, a poder. E Deus opera através da unidade, né? Uma vez até o pastor, numa cidade que eu fui, Deus me deu uma ilustração. Eu falei, quem que é noivo aqui? 2 casais levantaram. Se eu falo bem de você, falo mal da sua noiva, você gosta? Eu falei, não. E se eu te elogiar falando mal da sua noiva, você recebe? Não. E se eu te servir falando mal da sua noiva, você aceita? Não.
Quem concorda com isso? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então, gente, por que a gente tem feito isso, então? A gente fala bem do noivo, que é Jesus, e fala mal do noivo, que é teu irmão, que é o músico, que é o técnico, né? Então, assim, você tem que entender que Jesus morreu por ela e vai voltar por causa dela. Ele é perfeito? Não, ele é com defeito igual você também, então, entendeu? E aí a gente trouxe, assim, um alinhamento, né? Quer dizer, Deus trouxe um alinhamento, né? E aí, isso foi numa quarta de manhã. À tarde, teve um ensaio, por estar com o coração alinhado, Deus veio no ensaio e falou que ia fazer sinais e maravilhas no culto à noite. Aí chegamos à noite, começou o louvor. Como é que você acha que estava a unção desse lugar? Estava incendiado. Aí na quarta música, o pastor sobe, pega o microfone e fala, quem precisa de sinais e maravilhas, vem aqui que Deus vai fazer um milagre. Foi aquele monte de gente. Daí a pouco, ele começou a ungir, as pessoas começaram a cair. Quando ele está fazendo a voltinha, bem suave, Deus fala assim, aumenta a bateria. Eu falei assim, mas Deus, o pastor está orando. Aí eu ouço de novo, bem suave. Horácio, aumenta a bateria. Eu aumentei a bateria no som do PA, as pessoas começaram a rodar e cair. Eu falei, Deus, o que é isso? Estou dando solo de guerra para o meu filho, estou quebrando fortalezas. Então, nós perdemos a autoridade de filho, porque a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, o qual? Aquele que carrega a presença de Deus. Entendeu? Então, assim, a gente precisa realinhar isso. Então, isso que o pastor está falando. A parte legal não é que você faz e leva. A parte legal é que quando você sai, a unção fica. Entendeu? Porque eu estava em Goiânia esse final de semana. Teve um pastor, chegou lá, o bispo, chegou lá, minha mãe está lá com problema lá de hérnia e tal, vamos lá. Chegamos lá, né? Medi os pés, ela saiu do quarto até a sala com dificuldade de andar. Chegou lá, ela sentou na cadeira, eu medi a perna dela, tinha um pé maior que o outro. Eu perguntei, senhora deseja um milagre? Claro. E a senhora permite Deus fazer Jesus fazer um milagre? Com certeza. E ele tem o poder para fazer um milagre em você? Ela falou, com certeza tem. Aí eu pedi para o bispo orar, não fui eu que orei. E Deus curou a mãe dele. Tanto é que depois do culto, ele recebeu uma mensagem, a mãe fazendo café, andando para lá, para cá, que ela não andava mais. Agora diz que está andando para lá, para cá. O que quer dizer isso? Que nós passamos por lá, mas a unção de Deus ficou lá. Porque é o bispo que orou, não fui eu. E aí, depois do que aconteceu esse milagre na casa da mãe dele, mais 5 pessoas que estavam com problema pediram oração. E eu fiz um orar pelo outro. Eu só cheguei e falei assim, coloquei a mão, vou concordar com a sua oração. E Deus fez algo sobrenatural. Então, a parte legal do Somos Um é que a gente vai lá ministrar, mas é que a unção fica. Essa é a parte mais legal. Que a turma começa a ser movido no sobrenatural da mesma maneira que Deus tem usado o pessoal aqui do Instituto. Não é sobre o CEF, não é sobre nós, não é sobre quem está por trás do Instituto. Né? Exato, é sobre porque que quem Deus enviou faz. a gente para fazer. E ele tem o prazer de vir, ativar, alinhar e ficar com eles. Entendeu? Não é de que, nossa, você tem que chamar o Somos Unidos. Não. Você fez, está feito e o negócio... Agora deixa o Espírito Santo fazer. Entendeu? Então é muito legal isso. E a questão do cronograma agora, como que vai ficar para esse ano, né? Houveram muitas mudanças, né, da estrutura do Somos Um, de como vai ser. E para quem tem interesse de poder trazer o Somos Um para a sua igreja, né, que está nos assistindo agora, e gostaria de ter essa experiência. Normalmente, nós tínhamos o evento sazonal. Então, quando nós éramos convidados, e nós íamos, nos programávamos para isso. Mas esse ano, nós temos um limite, né, pela agenda, até para a gente poder não deixar de servir a igreja local, mas temos pelo menos uma vez por mês o objetivo de estar em algum local. Nós fizemos um seminário mês passado e nós tínhamos confirmado agora mês de março. Agora, abril, nós temos 2 pessoas. Em março, o pastor ele remarcou para o segundo semestre. Acontece. Outro pastor, outra igreja também, o pessoal pegou Covid, né? A gente está vendo nesse momento. Mas em abril nós temos 2 igrejas para tentar recompensar exatamente o mês de março. Agora, como é que o pessoal faz? O pessoal vem, eu acredito que vai estar na descrição, o link, o telefone, pode entrar em contato diretamente com a equipe que vai estar atendendo para exatamente formar e explicar a respeito do Instituto, do Somos Um, e como funciona. Nós normalmente sempre ministramos numa sexta-feira, pegamos uma sexta-feira à noite e ministramos a respeito.
temos um tempo de mesa com a liderança na parte da tarde de sexta-feira e à noite nós ministramos e trazemos uma ministração. Na parte do sábado, no dia seguinte, sábado de manhã, sempre a ministração de manhã, de tarde e de noite. Quando saímos de Londrina, normalmente ficamos, o pessoal nos pede para também ministrarmos de domingo. Mas, se não, nós encerramos no próprio sábado à noite. A sequência que é legal. Por quê? Porque no meio dessa ministração, as próprias pessoas identificam naquilo que elas se identificam e com a área que elas exercem o ministério. Então, elas falam, poxa, eu preciso aprender melhor, me capacitar nas mídias. Eu preciso entender como funciona o Ministério de Comunicação, como isso é importante para a igreja. Ou preciso me capacitar mais na música, na adoração, preciso entender como trabalhar e desenvolver em grupo o Ministério de Louvor, ou preciso me capacitar no áudio, eu quero me aperfeiçoar na técnica e também compreender qual a melhor solução para a minha igreja. O que nós desenvolvemos? Uma semana após, nós conseguimos dispor para que, dependendo do número de pessoas que queiram fazer, a gente consegue atender e fazer um treinamento com esse pessoal. Então, quero fazer um treinamento de áudio, a gente consegue, uma semana depois, dar esse suporte e dar esse apoio para a igreja local. Então, o próprio pastor tem visto esse resultado a curto, médio e longo prazo na própria igreja. E quem faz a própria inscrição, as próprias pessoas que ali estão no seminário fazem a inscrição e são abençoadas, né? A gente faz um trabalho contínuo, né, Horácio? Um trabalho contínuo de capacitação. E ninguém vai conseguir pegar tudo num dia só. E principalmente a questão técnica, a pessoa precisa depois, pelo menos, encontrar o caminho para ela poder se desenvolver. Então, se você que está aqui nos assistindo e gostaria de saber como colocar o Somos Um na sua igreja, qual é o passo para que a gente entre em contato com vocês, aqui abaixo do vídeo tem um link, e lá nesse link você vai ter um cadastro de interesse, e a partir disso o Instituto vai entrar em contato com o pastor, com o líder responsável da sua igreja, e aí vamos fazer uma conversa, alinhar a agenda, alinhar todas as questões necessárias para acontecer o Somos Um na sua igreja, tá bom? Clica no like se você gostou muito desse conteúdo, compartilha com o pessoal que você entende que precisa ouvir aquilo que nós conversamos aqui nesse vídeo. E também, caso você gostaria de conhecer, andar, caminhar com a gente como instituto, as portas estão abertas, vão tomar um cafezinho, sentar na mesa, conhecer o espaço, conhecer os professores. E de alguma forma ou de outra, você não está assistindo esse vídeo à toa. Deus quer de alguma forma nos conectar por um propósito maior. Bom, eu acredito que a questão principal é que não é pelo custo ou por toda... Você quer começar de novo? Não, pode ir. Agora começa, né? Vai, Você parou. vai. Agora vai de novo. Não, pode ir, pode continuar. Você vai pro corte, vamos lá. Não vai ter corte, não. Ele corta depois. Bom, a gente está cansado, foi um dia bem corrido, né? Estamos encerrando o dia aqui e falando a respeito do seminário, mas a iniciativa foi exatamente da gente poder apresentar, Vitor, que nós não queremos uma porta aberta para nós podermos falar da gente. Não, nós queremos poder servir a igreja. O Instituto, o Cefa, nasceu com esse propósito, de poder servir a igreja local e ser uma ferramenta. Nós acreditamos que o menor é aquele que serve. E se Deus nos pede, assim como Jesus se esvaziou, para poder servir, então a gente está disposto a cooperar com o crescimento da igreja local, entender também qual a demanda da igreja, saber o que a igreja precisa e em tudo aquilo que nós pudermos ser uma ferramenta de transformação e fazer com que a igreja avance ainda mais dentro da visão que ela tem, nós seremos uma ferramenta. Somos um instrumento nas mãos de Deus para isso. Tenho certeza que não só na questão sonora, que normalmente vai eu e o Horácio inicialmente, mas durante a semana e até num dia específico, conforme for agendado, uma equipe consegue se dispor a ir à própria igreja, dar um treinamento talvez para o Ministério de Dança, dar um treinamento específico para o Ministério de Música, ou até mesmo para o Ministério de Boas-Vindas, Ministério Infantil. Nós temos hoje aqui no Instituto uma capacitação para crianças especiais. Então, na igreja, o Ministério Infantil de muitas igrejas não estão
preparados para receber uma criança com Down, uma criança com autismo, e enfim, nós temos hoje uma equipe capaz de poder ensinar a maneira como lidar com essas crianças, que são maravilhosas. Nós temos três equipes hoje aqui dentro do Instituto, que é o que a gente fala que é o projeto Já É, né? Que eles são jovens que trabalham com teatro, dança e música. Hoje no Paraná, eu acredito que seja o maior, né? Com espetáculo, todo ano eles fazem isso, adoram a Deus, mesmo com tantas dificuldades que podemos encontrar, que eles podem encontrar neles, mas eles estão dispostos. Ou seja, essa equipe prepara a liderança de ministérios de jovens, de adolescentes, para poder recebê-los, porque tem uma equipe bem preparada para fazer aquilo que realmente Deus nos chamou a fazer e ser. Amém. Então, muito obrigado aqui por assistir o nosso primeiro CefaCast. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir nossas redes sociais. Amém? Deus abençoe você então e até a próxima. Até mais. É nóis.